47, me engana que eu gosto, 47. Daí eu pedi para ministrar pra gente, ele dá aula lá em Parque Fluminense. Ele, o Thiago de quarta-feira, com a esposa, seu bênção. Vamos buscar nossa cabeça, vamos orar pelo Alfredinho. Pai, toma o Alfredo em tuas mãos, na tua presença. Dê uma unção necessária, Pai. E vamos sair daqui entendendo, Deus amado, a porção necessária da tua palavra para o nosso coração. Usa o Deus amado em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém? Amém. A gente vem, há um tempo atrás, a gente já não vem há algum tempo aqui, e a gente vem com a formalidade, a gente segue a orientação do nosso pastor. Eu quero trazer um abraço do pastor Josemar. Lá eu tenho 2 pastores, Pastor Josemar, nosso pastor regente, pastor Hélio, vocês conhecem, tem estado aqui pregando a palavra de Deus. E quando nós vemos com as recomendações e tal, mas a gente vê o pastor Jorge, todo despojado, a formalidade vai embora, a gente fica à vontade. Eu quero dizer à Igreja Nova Vida da Penha, família Nova Vida da Penha, eu estou bem à vontade aqui nesta manhã, ao estar com os irmãos, amém? Muito rosto novo, alguns rostos antigos. Eu vi irmã Aníbal, a irmã Aníbal de tantos anos, nosso querido amado, fizemos algumas coisas juntos na obra do Senhor e reencontrei aqui sua família. Bom vê-lo, querido, bom vê-los também, amém, irmãos? Glórias a Deus. O pastor falou que era para dar estudo, eu não sabia não. Mas nós vamos com certeza nos expor à palavra de Deus, amém? Você quer se expor à palavra de Deus, irmão? Porque a palavra de Deus, ela se expõe a nós. Por favor, por gentileza, igreja, abra sua Bíblia em 2º livro de Samuel. 2º livro de Samuel, capítulo de número 6, meia dúzia. 2º livro de Samuel, capítulo de número meia dúzia. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 2º livro de Samuel, a partir do versículo 1. Se você notar alguém sem Bíblia, por gentileza, reparta a leitura. 2º livro de Samuel, capítulo 6. Eu leio a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Eu leio na versão Revista Atualizada de Almeida. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus no carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus.
Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Irmãos, todos nós aqui, todos, a não ser que temos vivido uma orfandade, mas todos nós aqui pertencemos a uma família. Você, certamente, existem pessoas que têm o seu sobrenome, sejam sobrinho, sejam primo, irmãos, os pais, né? Todos nós temos familiares. Essas pessoas que detêm o nosso sobrenome, eles são os nossos familiares. Mas o fato de nós termos familiares, irmãos, não quer dizer que nós temos com eles intimidade. Já disse alguém, criou um ditado popular dizendo que parentes, você conhece o ditado, né? Parentes são os meus... É esse ditado? Parentes são os meus dentes. Uma visão meio nebulosa da família, né? Parentes são os meus dentes. Quando fala do familiar, não. Parentes são os meus dentes. E alguém, talvez trazendo uma nebulosidade maior a esse ditado, ele acrescentou: e ainda assim, mordem a minha língua. Né? Os dentes estão aqui com a gente, né? Nós acolhemos os nossos dentes, mas ainda assim mordem a nossa língua. É uma visão nebulosa de família, irmãos. Por quê? Nem sempre o fato de você ter um familiar quer dizer que esse familiar é um seu íntimo. Quer ver só? Não sei se acontece com você, acontece comigo, mas quantos parentes nós só vemos em enterro? Não é não? E é aquela mesma liturgia. Alguém morre na família, aí você encontra, é o dia a dia, né, irmãos? A vida é muito corrida, as atividades são intensas, você sabe quem são lá as pessoas que têm o seu sobrenome, mas infelizmente a morte de uma pessoa concentra com que faz com que você vá ao cemitério e você encontra o fulano, o Beltrano, abraço para cá, beijo para lá. Aí acontece sempre a mesma coisa. Nós só nos vemos em enterro, né? Só nos vemos em enterro. E no final do sepultamento, aquela mesma coisa. Vê se não é isso que acontece. Você troca o telefone, aí você dá o seu celular, aí o parente dá o celular, você guarda, não, vamos nos encontrar. Aí sabe quando você vai encontrar o parente? No próximo enterro, né? Você guarda o celular, o parente guarda o celular e vocês não se veem. Por quê, irmãos? Porque falta aí intimidade. O que nós queremos dividir nesta manhã, eu queria pensar um pouquinho com você nessa manhã. Eu quero trazer a ideia, a diferença, irmãos, de que nem tudo que é familiar é algo íntimo. Existe uma grande diferença naquilo que é familiar e naquilo que é íntimo. E a palavra de Deus, essa meditação que nós vamos fazer nesta manhã, vai nos mostrar isto. Para Israel, irmãos, a arca de Deus, aqui nós falamos no texto básico sobre Davi trazendo para Jerusalém a arca do Senhor. Para Israel, nós sabemos disso, você que já lê a Bíblia há algum tempo, você que ama estudar a palavra de Deus, para Israel a arca era a representação visível da presença de Deus. Eu gostaria que você fosse comigo um pouquinho lá para trás, Êxodo capítulo 25. Nós vamos nos expor à Bíblia, porque a Bíblia se expõe a nós, irmãos. E isso é muito bom. Êxodo, capítulo de número 25, eu leio a partir do versículo de número 10. Êxodo 25, a partir do versículo de número 10. O porquê da arca ser a representação visível da presença de Deus? Diz assim o versículo 10: instruções de Deus para Moisés e Arão. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 cômodos,
será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirá para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Esse trecho fala, irmãos, as ordens de Deus para a confecção da arca, desse baú, dessa caixa que Deus mandou fazer para que representasse o quê? A sua presença. Para que naquela caixa, naquela confecção dos querubins, a glória de Deus se manifestaria naquele momento, para que Israel pudesse ver a sua presença. Essa caixa, irmãos, essa arca, eu falhei, no meu pendrive eu ia trazer uma imagem da arca, iria pedir para os irmãos exibirem ali. Essa caixa, essa arca que Deus mandou Moisés confeccionar, ela andou com Israel por todo o tempo. Essa caixa, ela foi adiante do povo no deserto. Essa caixa, esse baú, essa arca, ela passou com Josué pelo Rio Jordão. Ela caiu depois, com o tempo, você lê a Bíblia, você sabe, ela caiu nas mãos dos filisteus por ocasião da morte dos filhos de Eli. Ela foi guardada no templo de Dagon. Você conhece a história, né? Tanto é que a estátua se partiu ao meio diante da arca, porque a arca era a representação de um Deus vivo, santo, não poderia ser colocado em qualquer lugar. Posterior à nossa leitura básica, irmãos, Davi colocou a arca lá no Monte Sião, em Jerusalém, porque esse era o seu objetivo. E também posterior a essa nossa leitura, Salomão, lá no templo, ela foi colocada também no templo. E, segundo os historiadores, quando os babilônicos levaram Israel cativo, os babilônicos eles destruíram essa caixa, eles destruíram a arca. Tanto que quando Esdras voltou para reconstruir o templo, recebendo a autorização do rei Artaxerxes, o elan, vamos dizer, a importância do segundo templo não foi tanto quanto o primeiro. Por quê? Porque lá no Santo dos Santos já não estava mais a arca de Deus. Mas a arca, irmão, como representação da presença de Deus, andou com Israel. E numa dessas andanças, depois de idas e vindas, a arca, ela permanece na casa de uma família. Depois de ter passado por tantas coisas, a arca, volte comigo em 1 Samuel, capítulo de número 7. Eu gosto de falar e você acompanhando. A arca, ela para na casa de uma família. Ela para nas mãos dos filisteus. E tantas coisas acontecem, mas Israel recupera a arca. E ela para na casa de uma família. Capítulo 7 de 1 Samuel diz, no versículo 1: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. O nome do sujeito era Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse o quê? A arca do Senhor. O que é a arca do Senhor?
a representação da presença de Deus. Versículo 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Depois de indas e vindas na mão dos inimigos, a arca foi parada. Davi então orientou para que ficasse na casa desse homem, lá em Kiriat Jearim, chamado Abinadab. Deixe na casa de Abinadab, e colocaram a arca, que era a representação da presença de Deus, na casa de Abinadab, e ficou lá, no meio aos móveis de Abinadab. Só que ficou lá, além do templo, irmãos, só que ficou dentro da casa de Abinadab durante 20 anos. A arca do Senhor, confeccionada com tanto cuidado, com a total orientação e ordem de Deus, aquela caixa que parou nas mãos do inimigo, ela foi colocada na casa de uma família. E lá ficou por 20 anos. Aquele móvel misturou-se aos móveis da casa de Abinadab e ficou lá no canto. Chega no final do ano, nós gostamos de trocar os móveis, né? Pintamos a casa, gostamos de trocar os móveis. Prestação na Casa Bahia, na Ricardo Eletro. Né? Abinadab fez prestação na Casa Bahia, Abinadab fez prestação na Ricardo Eletro, trocava os móveis, mas na arca ele não tocava. Ela ficou lá, quietinha. E os anos, cada ano novo, né, se passava, e a arca por 20 anos ficou naquela casa. A arca do Senhor virou para Abinadab uma peça familiar. A arca do Senhor para Abinadab, para o seu povo, para o seu clã, virou uma peça familiar. Lendo os capítulos de Samuel, irmãos, nós vemos a luta de Saul em caçar Davi para matá-lo. E nessa luta, Davi consegue se desvencilhar de Saul, e quando chegou nessa fase que nós vemos em 2 Samuel, Davi já está no momento final em que ele está tomando de novo, ele está tomando diretamente o seu reinado, tomando posse daquilo que Deus lhe prometera, o reinado de Israel. E ele decide então fazer de Jerusalém, irmãos, a capital do novo reino. Aí naquele momento, quando nós vemos no texto básico, Davi ele leva o povo numa procissão para Jerusalém para então começar uma nova vida. Lá em Parque Fluminense, a palavra profética dada ao pastor Josemar foi que 2014 é um ano de coisas novas, um novo começo. E nós passamos declarando, nós não repetimos automaticamente, não. Não é nenhum mantra, não é nenhuma palavra de pensamento positivo, não. É a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós declaramos para o irmão que está ao seu lado, 2014 é ano de coisa nova para você. Acompanhe a nossa aula, mas eu quero repartir com você. Família Nova Vida da Penha, 2014. Ano de coisa nova para você. Amém? A nossa nova rema é o novo de Deus. Aqui a rema, aqui isso aí está meio igual, hein? É o novo de Deus para nós, amém, irmão? A palavra ela se completa. Aleluia! E eu recebo o novo de Deus, pastor Jorge. Amém. Lá em Parque Fluminense, o pessoal crê que coisa nova há de acontecer. O novo de Deus para a vida de Davi estava acontecendo. Coisas novas de Davi estavam acontecendo. E Davi então começou a regimentar o povo para chegar em Jerusalém e celebrar a festa. A tomada, acabar as perseguições. Davi, rei de todo o reino. Davi se lembrou que, embora a festa, Deus tinha que estar presente à festa. Davi se lembrou que a arca, a representação visível da presença de Deus, estava na casa de quem? De Abinadab. Estava lá no cantinho. Davi então mandou pegar a arca na casa de Abinadab. Porque, irmãos, nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus, nós jejuamos ao Senhor, nós entendemos o que é essa disciplina espiritual, nós prostramos nosso rosto em terra, nós clamamos a Deus o tempo todo e vem a bênção, vem o resultado, vem a resposta. E aí nós passamos a celebrar a resposta, nós passamos a celebrar o acontecimento, nos alegramos, falamos com o nosso irmão, aconteceu, o emprego saiu,
vou dar uma festa, vou celebrar. Mas muita gente esquece de colocar Deus na festa. Lembra-se de Deus para pedir aquilo que faria toda a diferença. Mas quando Deus dá, quantas vezes Deus deu e Deus ficou esquecido? E Deus ficou de lado. Davi não quis que acontecesse isso, irmãos. Davi então lembrou-se que a arca estava na casa de Abinadab. Então ele pediu que tirassem a arca da casa de Abinadab, porque a arca iria adiante para que a festa, a celebração, como nós lemos, com danças, com cantos, ela fosse feita de maneira completa. Davi queria que a presença de Deus estivesse naquela comemoração e ela não poderia estar de fora. Então o que eles fizeram? Versículo 3 do texto básico que nós lemos: eles puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Então, quando eu leio com cuidado, eu vejo que Abinadab tinha 3 filhos. O Eleazar, que ficou incumbido de tomar conta da arca durante 20 anos, e mais 2 filhos, Uzá e Aiô. Então, ele escalou os outros 2 filhos para colocar a arca num carro novo, para então ir à frente e a festa, a procissão, a alegria, se pudesse proceder. E foi isso que fizeram. Então, os filhos de Abinadab colocaram a arca num carro novo e começaram e levaram a arca do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Números, capítulo de número 4. Volte de novo. Números, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Você deixou um fitilho. Minha Bíblia tem um fitilho. Eu deixei marcado no nosso texto básico de 2 Samuel 6. Mas deixei marcado um fitilho, um papelzinho, um dedão, qualquer coisa. Mas deixei marcado o nosso texto básico e volte comigo em Números, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, de idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Pula para o versículo 15, por gentileza. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Esse texto nos mostra que a arca era um desses móveis, uma dessas coisas santas que não poderia ser tocada. Por quê? Porque era um tecido sagrado. Alfredo, peraí, a arca representa a presença de Deus. Amém? Amém. Alfredo, agora eu li que Deus diz para não tocar nas coisas santíssimas. Amém? Amém. Quer dizer que eu não posso tocar na presença de Deus? Não, queridos. Nós podemos tocar na presença de Deus. Eu não sei você, mas eu toquei na presença de Deus no meio dos louvores. Quem tocou na presença de Deus no meio dos louvores, irmão? Tá tão bom. Tá tão bom. Nós podemos tocar o tempo todo na presença de Deus. Não é isso que o texto quer dizer. Não é isso que essa prescrição, não é isso que Deus queria deixar subentendido. Esse texto não fala em tocar ou não tocar na presença de Deus. Este texto fala sobre obediência. Se Deus falou não toque, não toque. Eva, minha linda,
fofa. Tudo isso aqui é para vocês. Adão, tudo isso aqui é para vocês. Quantas árvores, quantos frutos, quanta vegetação, quanta coisa boa para se comer. Olha a variedade que eu criei. Deleites. Mas naquela lá, aquela do meio, aquela verdinha ali, ó, aquela não. Talvez o fruto fosse tão comum, talvez menos atrativo do que o restante. Mas qual foi o motivo da derrota, irmãos? Foi a desobediência. Quando Deus fala para não tocar, é para não tocar. Até aquele momento, irmãos, havia festa. Até aquele momento, Davi estava feliz. Até aquele momento, Israel estava exultante. Por quê? Porque Deus cumprira a sua promessa. Mas, por conta da arca ser tratada com familiaridade, irmãos, o desastre aconteceu. Por conta da arca do Senhor ser tratada com familiaridade, eles esqueceram das ordens do Senhor, ordens essas que nós acabamos de ler. Não toquem nas coisas santíssimas, porque a arca do Senhor estava sendo tratada com familiaridade, irmãos. A presença de Deus estava sendo tratada como uma coisa rotineira, como uma coisa qualquer, irmãos. E quando nós tratamos a presença de Deus como uma coisa qualquer, gera a morte. Porque, irmãos, a desobediência produz morte. Honrai pai e mãe, para que seus dias, o quê? Prolonguem na terra que Deus te dá. Não fazer isso, irmãos, ocorrem problemas seríssimos. Por quê? Porque é um mandamento que deve ser obedecido. Romanos 6,23 diz o quê? O salário do pecado gera morte. Por quê? Porque aponta para obediência. Se você está aí no texto básico ainda, o versículo 6 diz que quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e ela o quê? Segurou. Eu acabei de fazer uma besteira aqui. E a segurou. Uzá segurou a arca do Senhor, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. Por quê? Por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Uma festa, irmãos, músicas, instrumentos, celebrai, Arraial de Judá. Mas porque tratavam a presença de Deus com familiaridade, a festa, ó, a alegria, ó, óbito, morte. Por quê, irmãos? Porque tudo estava sendo feito de maneira errada. Tudo estava sendo feito da maneira exatamente como Deus nos mandou. A presença de Deus, irmãos, já não fazia até aquele momento diferença para aqueles homens. As ordens de Deus, irmãos, já não faziam mais efeito. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus, que era representada pela arca, estava sendo tratado de maneira familiar. Quando que a presença de Deus teria que ter um lugar especial na vida daqueles homens. Você foi comigo lá em Êxodo. Como é que era para levar a arca? Como é que era? Os coatitas foram separados no meio da tribo de Levi. Eles tinham que colocar as argolas as varas nas laterais, que tinham duas argolas. Por isso que eu queria que você visse a imagem. E aí então eles tinham que suspender a arca, colocar no ombro e caminhar com ela. E não colocar a arca num carro de bois novo. Mas Alfredo era um Range Rover, eu vi ali fora. Era um Range Rover. É isso mesmo? É isso mesmo? Como é que é o nome do carro, irmão? Range Rover, é isso mesmo? Então, era um Camaro amarelo. Você gosta de sertanejo, né? Era um Camaro amarelo, era uma coisa novíssima. Mas era um carro de bois novo. Deus não mandou levar a arca em carro velho, novo, carro nenhum. Deus
mandou que a arca fosse levada nos ombros, através dos varais, que era preso por argolas, e essa era a prescrição de Deus. Deus queria ali obediência, irmãos. Deus queria ali intimidade. A intimidade vem através da obediência. Deus queria estar no meio do seu povo da maneira como Ele queria que fosse, e não do jeito que a gente acha que deveria de ser. Deus hoje, Ele continua querendo ter não familiaridade conosco, irmãos, mas Deus hoje, Ele quer ter conosco o quê? Intimidade. Irmãos, desde Adão e Eva, irmãos, Deus, Ele anseia por relacionamento. Deus anseia por intimidade. Eu fico imaginando você com um filho que trata você com formalidade. Só porque casou, chega, senhor, meu pai Jorge Fernandes. Só amanhã, Davi, o Débora, senhor, saímos da casa do pastor Jorge, aí vai visitá-los. Senhor, meu pai Jorge Fernandes. Imagina ele vendo essa cena, né? Olha aí! Ué, onde é que você vai? Papa, eu te mato esse menino. Não vê se tá dando não, te mato. Não vê se você tá casado, não. Né? Eu queria que o pai, que intimidade. Ô, meu filho, um abraço, um beijo. Filho da gente, né? Fica com a gente, no pé da gente quando é pequenininho, né? Quando vai ficando rapazinho, vai sair da barbinha, o bigodinho. Vamos ali comigo, hein, pai? Qual é, filho? Pagar mico? Ah, sai fora, isso aí contigo o quê? Vou com você, com teus colegas. Não, eu pai, poxa, pai, faz isso não. A mãe faz isso, né? Vou levar você para ser. Isso é o maior dele, né? Vou contigo para o alistamento militar. Tá maluca? Pagar mico. Né? Já passaram, algumas irmãs já devem ter passado por isso, né? Pois é, irmãos. Mas a gente é pai, você é mãe. A intimidade, não existe formalidade. O nosso Deus, irmãos, Ele anseia. Às vezes eu fico perguntando, por que Deus anseia se Ele é Deus? Mistério. Mas Deus anseia conosco ter intimidade. Prova isso, Alfredo. 2 Coríntios, abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo meia dúzia. Vamos lá no novo pacto, vamos lá na nova aliança. 2 Coríntios, capítulo meia dúzia. O velho é apenas sombra para o novo. Capítulo de número 6, meia dúzia. Eu leio a partir do versículo 16. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Paulo orientando os coríntios pela segunda vez, ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. A palavra diz, já Deus falando lá em Levítico, lá na lei, lá em Ezequiel, lá nos profetas, eu vou habitar no meio do meu povo. No meio do meu povo. Eu habitarei entre eles, e eu andarei com eles. Os passos deles serão os meus passos. Os pés deles onde pisarem é onde eles vão me levar para pisar também. Porque eu estarei neles. Por estar neles, não toque em coisa impura. Por estar neles, não toque naquilo que é impuro. Porque o Deus maravilhoso, santo, estará no meio do seu povo. Aqui já era Deus profetizando, falando que nós seríamos para Ele casa espiritual. Ser casa espiritual quer dizer que Deus tem intimidade comigo. Ser casa espiritual, e Deus escolheu o nosso corpo, irmãos, para habitar. Isso mostra que Ele quer relacionamento conosco. Deus quer que nós comecemos o dia com Ele. Nós começamos o dia pensando na van, pensando no ônibus, pensando no trem, saímos correndo, mas nós não começamos com Deus, dizendo, bom dia, Espírito Santo, bom dia, eu vou para a rua,
sujeito a tantas coisas, mas tu estás comigo, eu estou contigo. Porque, irmãos, Deus quer que nós, ao mesmo levantar da cama, Espírito Santo, eu quero estar contigo em todas as tarefas que eu fizer. Eu sou nada sem ti. É isso que Deus quer. Deus quer dependência. Deus quer amor. Deus quer que você declare isso com a sua boca. Ele conhece teu coração, mas Ele ama ouvir: Senhor, eu te amo. Quando a gente fica muito tempo sem falar isso para a esposa cobra. Sabe? Quando a gente fica muito tempo sem falar isso para a namorada cobra. Ela sabe que você a ama. A esposa sabe que você a ama, mas ela quer ouvir. Ele quer ouvir isso dela também. Sabe, irmão? Porque é necessário. A morte e a vida estão no poder da língua. É necessário que nós falemos com Deus. Ele quer que nós cantemos a Ele. Nós cantamos tantas coisas, né? Mas Ele quer que nós cantemos ao Espírito Santo. Ele quer que nós planejemos o dia com Ele. Deus, Ele quer isso, irmãos. Ele anseia isso diariamente. Por quê? Porque Ele prometeu habitar em nós. E para onde nós fôssemos, Ele iria também. João capítulo 14, você quer voltar comigo? João 14, se eu for mais rápido que você, eu começo a ler, está bem? Porque para nós não avançarmos na hora. João capítulo 14, discurso lindo de Jesus antes de ir embora. João 14, Jesus ele orienta os discípulos, irmãos. E ele fala algo maravilhoso, irmãos, que é para nós, é para a família Nova Vida da Penha nesta manhã, nesse antepenúltimo dia do ano. Irmãos, assim, eu me sinto muito honrado em primeiro lugar, porque meu pastor conversava com o pastor Jorge, e o pastor Jorge se lembrou que nunca na gestão dele tinha nos convidado para pregar aqui, né? E é uma honra, pastor Jorge, eu falo isso mesmo de coração. Estivemos aqui em outras oportunidades, mas com o pastor Jorge nunca. E eu parei para pensar diante de Deus ao orar por esse momento aqui. Eu falei: Senhor, que privilégio. Os pastores seguram as últimas. Você já parou para pensar que hoje é o último domingo do ano? Eu acho que nem o Josemar, o pastor Josemar, abriria o púlpito dele lá, está sendo gravado, depois eu vou mostrar isso para ele. Nem ele abriria o púlpito dele dia de hoje, irmãos. Mas o pastor Jorge, aprove a Deus, deixou o coração dele, confirmou. Se o Espírito Santo não confirmasse, ele não faria isso, porque ele ouve Deus. E é um privilégio para mim estar aqui nesta manhã no púlpito do pastor Jorge, irmãos. O seu pastor, o seu pai espiritual, ele confiou que daqui seria uma palavra de Deus para a sua vida. Isso é tremendo, irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Eu falei: Senhor, eu estarei lá na Penha, no penúltimo dia do ano, trazendo essa palavra, ansiando para que a família Nova Vida da Penha tenha um relacionamento não de familiaridade, mas de intimidade com Deus, irmão. Jesus falou no versículo 16: discípulos, família Nova Vida da Penha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro, sim, porque o Consolador primeiro era o próprio Jesus. E o outro Consolador, o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja o quê? Para sempre com você. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, para sempre. Na sexta, para sempre com você. Quem é Ele? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele falou isso para um bando de discípulos temerosos, medrosos. Mas Jesus falou: olha, eu vou mandar, eu tenho que ir, mas o Espírito da verdade vai estar com vocês, esclarecendo, iluminando, clareando aquilo que é escuro, não deixando você dar passo errado, não deixando fazer você entrar em roubada, entrar em maus negócios, ser enganado na sua fé. Não, eu vou enviar o Espírito da verdade para ficar só 6 meses do ano, não, para sempre. Para sempre com vocês. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque Jesus já ansiava com seus discípulos intimidade. Tudo concorre para que não tenhamos intimidade com Deus. Falta de tempo. Ativismo. Você se propõe a orar, vai chegar daqui a pouco, vai chegar o dia da mentira do crente, que é dia 1º de janeiro, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Espera 1º de janeiro não, começa agora, para quebrar Satanás, né? Porque ele ri, quando você promete, você chega no 3º mês, você já não aguenta mais. Para lá em Levítico você tropeça e fica.
né? Mas não, começa agora, propõe-se, pede a Deus uma estratégia, um plano de leitura. Esse ano eu vou emagrecer, vou para a academia. Não faz isso não promete, né? Já vai matriculando, então compra aqueles aparelhos que fazem em casa mesmo, mas não fica prometendo, né? Por quê? Porque Deus, Ele quer ter... Esse ano eu vou falar mais com Deus através da oração, vou me fechar no meu quarto, e você vê tudo, vê televisão, vê vídeo, sai, na hora que você se propõe a orar, chega um amigo para te levar para fora de casa. Não, irmãos, Deus, Ele quer ter maior intimidade conosco nesse ano. Alfredo, mas esse ano foi legal, foi diferente. Eu tive mais contato com Deus. Foi bom? Alfredo, foi maravilhoso. Deus quer muito mais para o ano de 2014. O novo de Deus. Coisas novas. Por quê? Porque Deus, Ele quer intimidade. Deus não aceita relacionamento baseado em formalidades. Deus não aceita relacionamento baseado em formalidades. Deus, Ele quer relacionamento baseado com total intimidade, porque quando há intimidade de Deus, irmão, há respeito, quando há intimidade de Deus, há reverência. Versículo 10 do nosso texto básico, para encerrarmos a nossa palavra. Volte a Samuel, você botou o dedão, fitinha, você marcou com um papelzinho, você volta para o texto básico comigo. O versículo 10 diz que depois da morte, né, Davi não quis seguir. Ao versículo 10 diz: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Davi ficou triste com aquela morte, a festa ficou meio embaçada. Davi temeu continuar levando a arca. Agora vai tratar com reverência, né? O que ele fez? Ele viu um homem que tinha uma postura diferente com a arca. Ele viu um homem que tinha uma postura diferente com a presença de Deus. Ele falou: vou confiar a arca a esse homem. Eu vou pedir que a arca vá para a casa dele. Obed-edom, guarde a arca na sua casa. Obed-edom prontamente foi e levou a arca para a sua casa. A palavra de Deus diz, você leu comigo, ela ficou lá durante 3 meses. E nesses 3 meses, somente 3 meses, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele precisa de apenas segundos, irmãos. O Deus que eu sirvo, Ele precisa de segundos para mudar a sua vida. Sabia disso? Na casa de Abinadab, 20 anos. Nada aconteceu. 3 meses. Obed-edom foi abençoado. A mulher de Obed-edom foi abençoada. Os filhos de Obed-edom foram abençoados. Até a sogra. Acho que ele deixar a sogra de fora, né? Nova vida, irmãos. Até a sogra foi abençoada. Eu espero que a sua sogra seja uma bênção. 3 meses apenas. 3 meses. Toda a casa foi abençoada. Por quê, irmãos? Porque Davi, ele reconheceu que aquele homem trataria aquela peça, aquele baú, aquela caixa, com reverência, com amor, com carinho, com reverência ao Senhor. Aquela peça, naquela casa não seria tratada como mais um móvel. Aquela peça seria tratada como um móvel. A presença de Deus, a diferença, aquilo que deveria ser reverenciado, irmãos. A minha pergunta nesta manhã, irmãos, que eu creio que é a pergunta do Espírito Santo de Deus. Nós somos casa espiritual do Senhor. Lemos lá em 2 Coríntios. Por quê? Porque Deus falou que andaria em nós.
dentro de nós. Jesus disse o quê? Estará convosco todos os dias. O Espírito Santo, da verdade, estará com você. Querido, família Nova Vida, Penha, pastor Duda. Aleluia. Glória a Deus. Você é casa. Botaram a arca. A minha arca aqui, irmãos, é essa mesma. Linda. Agora já chegou o final, né? Glória a Deus. A glória da segunda casa será maior que a primeira, né? Aleluia. A arca está ali, irmãos. Presença de Deus. Glória. A minha pergunta para você é, e para nós encerrarmos, senão o pastor Jorge nunca mais me convida. Você tem sido casa de Abinadab? Ou você tem sido casa de Obed-edom? Nós temos sido casa de Abinadab? Ou nós temos sido casa de Obed-edom? Como nós temos tratado a presença de Deus? Com familiaridade ou com intimidade? Pastor Jorge, toda vez que eu faço a busca aqui, eu não sou batizado no Espírito Santo. Quando você começa a buscar, na hora que o pastor Jorge convida para o culto da busca? Ou você já vem ansiando por isso e você me batiza, Espírito Santo, me batiza, Senhor, Jesus me batiza? Ou você só espera o culto especial para ser batizado no Espírito Santo? Você abre seu coração para louvar a Deus? Você tem pedido renovação ao Senhor? Mas o que você tem esperado de Deus? Você tem buscado? Como nós temos, irmãos, tratado? Será que Deus é Deus para as coisas materiais, para a abertura do emprego? Ou Deus ele tem sido aquela água que vem tirar a nossa sede? Ah, mulher, se eu te disser a água que eu tenho para te dar, essa água, você nunca mais a eternidade, irmãos, nunca mais terá sede. Quem crer em mim, quem crer, do seu interior, fluirão o quê? Rios de águas vivas. Aí, João tem cuidado de explicar, é o Espírito Santo. Aquele que disse, habitarei. Aquele que Jesus falou, discípulos temerosos, fiquem tranquilos, o Espírito Santo. Amém. Mas como você vai tratar da arca? Como casa de Abinadab? Ou como casa de Obed-edom? Com formalidade ou com intimidade? Eu queria, antes de passar o microfone, eu queria orar por você, irmãos. Fique de pé, por gentileza, pastor Jorge, se você me permite. Fique à vontade, feche seus olhos, fique à vontade. Eu queria os músicos aqui. Não vamos demorar, não. Mas eu queria orar por você. Eu queria clamar pela sua vida. Sabe, estamos... O ano ainda não acabou, irmãos. Aleluia. Se Deus tiver que fazer, eu vou fazer em 3 dias, irmãos. Hoje é só dia 29. Hoje é só dia 29. Ah, não tem tanto. Não vai ter mais luta, só faltam 3 dias para acabar. Então, as lutas deram uma parada, né? Deram uma tranquilizada, porque né, Satanás vai ficar quietinho. Irmãos, não. Irmãos, antes eu pensei que estava tudo normalizado antes de vir aqui, irmãos. Na semana anterior de vir aqui, uma vez formalizado o convite do pastor Jorge, irmãos. Até horas antes, irmãos, a luta é grande. Está aqui meus intercessores pessoais que não me deixam mentir. Satanás o tempo todo quer envergonhar você, envergonhar a palavra de Deus em você. Mas a palavra de Deus é pregada, irmãos. A palavra é lançada porque há corações sedentos, terra preparada para receber a semente. Aleluia. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei se até mesmo você tem pedido, Senhor, batiza no teu Espírito Santo, renova a minha vida. Mas eu oro, irmãos, para que você seja casa de Obed-edom. Todos estão de olhos fechados, irmãos, eu preciso fazer perguntas. Feche os seus olhos aí em reverência, em respeito à presença de Deus. Só queria orar por você, você que diz, Alfredo,
Eu preciso de uma renovação espiritual. Há muito tempo eu não sinto a presença de Deus como eu deveria sentir. Não é falar de emoção, não é sentir com emoção só, é sentimento, é sentir mesmo palpável, saber da realidade da presença. Parece que eu faço as coisas, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu coopero na obra, mas a presença, aquele toque, aquela intimidade, aquele abraço, há muito, Alfredo. Quem tem coragem de dizer, Alfredo, eu tenho não sentido isso. Eu não tenho sentido a presença de Deus como deveria. Faça um sinal, por favor. Estão todos os olhos fechados, eu creio. Quem tem? Alfredo, eu não tenho sentido a presença como eu deveria sentir. Eu queria a renovação de Deus. Eu tenho pedido a renovação do batismo do Espírito Santo, parece que nada acontece. Deus abençoe você, meu irmão corajoso. Deus abençoe você, meu irmão corajoso. Porque, irmãos, para admitir, nós temos que ter coragem. Alfredo foi batizado no Espírito Santo lá em 1900. E depois, irmão, Deus Ele quer fluir todo dia, Ele quer fluir toda hora, Ele quer usar as suas mãos, Ele quer usar os seus lábios, Ele quer fazer você canal de bênção, canal de milagre. Por que não acontece? Alfredo, muitas coisas têm acontecido, eu tenho me trancado para a presença de Deus. Eu quero orar com você, eu vou pedir mais um passo de fé. Rapidamente, sai do seu lugar. Eu, pastor Jorge, nós vamos orar com você. Nós vamos impor as mãos sobre você. Sai do seu lugar, você fez sinal. Se você que não fez sinal, mas você, Alfredo, não tem sentido a presença de Deus como deveria, sai do seu lugar também. Todos estão de olhos fechados, eu creio. E nós vamos orar com você. Alfredo, olha só, o negócio é mais sério. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Sai do seu lugar também. O dia se chama hoje. O ano não acabou. Deus quer fazer você casa de Obed-Edom e não casa de Abinadab. Aleluia. Comece a orar. Alfredo, até orar. E é difícil. Eu grito gol. Mas eu não consigo falar, Senhor, venha ao meu encontro, me restaura. Parece que eu sou calado, parece que alguma coisa tapa aos meus lados. Você está recebendo o toque de Deus agora. Você está recebendo o toque de Deus agora através dos olhos consagrados de Deus. Aleluia. Você tem fé. Se você tem fé, esse irmão tem fé também. Esse que está em você, usa a sua fé.
Aleluia. Vamos orar pelo Alfredinho. Vamos orar pelo Alfredinho. O pessoal que vai passar de meia-noite na ceia após o culto da virada, vai começar às 22 horas, acabar às 24 horas, depois tem uma ceia. Procure a Silvana para o culto. Eu vou trazer o bacalhau. O poder feito da Michelle, outra do refrigerante. Procure a Silvana. Vamos orar pelo Alfredinho, que foi boca de Deus aqui nessa terra. Aleluia. Aleluia. Tu és poderoso, Pai. Coloca o Alfredinho na tua presença. Coloca o Alfredinho, Pai, dele, tua face. Deus, que sou Deus amado. Dá força, Deus amado.